Hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre cura, né? Sobre as doenças. Então, e como podemos utilizar alguns processos para nossa autocura? Então, segundo a visão da Cabala. Então, nós estamos essa semana falando aqui, né, sobre alguns processos segundo a visão da Cabala. E hoje eu quero trazer algo que é muito importante, que é a nossa saúde. Sem a nossa saúde, a gente não tem disposição, a gente não consegue fazer nada. Então, como é a visão da Cabala? Quais são o passo a passo, o processo segundo a nossa cura? O que devemos começar a realizar, a fazer a partir de agora, se realmente queremos ter saúde perfeita? Então, a doença, ela é um momento de aprendizado. Então, muitas vezes a gente acha que a doença é um pecado, é algo que fizemos de errado e estamos pagando, é um karma, né? Então, muitas vezes a gente tem uma visão, uma crença sobre a doença errônea. A doença, ela vem como uma forma de aprendizado. Por que ela vem como uma forma de aprendizado? Porque muitas vezes fechamos nossos olhos para aquilo que está errado na nossa vida e vamos deixando até que um dia a estoura a doença. Só que o nosso corpo, ele é muito inteligente, ele vai nos dando sinais e a gente vai boicotando esses sinais, a gente não vai olhando para os sinais, a gente vai simplesmente paralisando a nossa vida segundo os sinais, vamos dizer assim. A gente não olha para os sinais. Então, quando começamos a olhar para os sinais que a vida nos está dando, que algo não está legal em mim, que algo precisa ser feito para mim, a gente começa a buscar novos caminhos para a nossa saúde perfeita. Então, toda doença, ela é uma forma de dizer que você não está conectado à vida, que você simplesmente se desconectou da sua essência divina, daquilo que você precisa, da tua missão de vida, da tua missão de alma. Você nasceu para quê? Você nasceu para se amar, você nasceu para aprender a aprimorar a cada dia mais o amor por você e pelos outros. Então, primeiro eu preciso me amar, porque eu só dou para o outro aquilo que eu sou. Então, quando começamos a ter essa análise, essa consciência, vamos ver que se algo não está legal em mim, se existe alguma coisa, é porque eu preciso voltar a me conectar. E como que eu volto a me conectar? Muitas vezes é necessária doença, porque muitas vezes o corpo falou e você não deu bolas, você não identificou que algo estava errado em você. E você foi tocando a vida, na correria do dia a dia, foi dando uma dorzinha na cabeça, tomou um analgésico. E aí toca a vida, né? Me enrolei toda aqui. Então, é isso mesmo. Então, muitas vezes você sente uma dorzinha na correria, eu não posso, hoje eu tenho uma reunião, hoje eu tenho isso, tenho aquilo, tenho que trabalhar. E aí você toma um remedinho lá para passar a dor momentaneamente e não olha por que eu estou sentindo essa dor. O que essa dor está querendo me dizer? O que aconteceu no meu dia, no dia anterior, que hoje eu estou com essa dor? O que está acontecendo na minha vida que trouxe essa dor? Então, muitas vezes, quando nós não paramos para fazer essa autoanálise, para nos analisar, a gente simplesmente mais tarde vai ter a doença física, porque nós não cuidamos daquilo que foi dado para nós, que é sagrado, que é o nosso corpo. Então, isso aqui é um aparelho sagrado que foi dado para nós e nós precisamos cuidar dele da melhor forma possível, né? Então, não podemos tratar a doença como algo individual. Então, hoje a gente vê muito a doença sendo tratada como algo individual. A doença, ela só se dá porque existe um desequilíbrio nos nossos corpos de energia física, emocional, mental, espiritual. Então, a gente vem adoecendo os nossos corpos e por isso se dá a doença. Então, quando a gente para e faz uma análise, o que originou a minha doença? Qual foi o meu emocional, o meu espiritual, o meu físico, né? O que começou essa doença? Excesso de preocupação, excesso de mágoa, excesso de raiva, alguma origem tem. Eu sempre costumo usar, né? Eu me dei um câncer do nada. Não deu. Ele é uma psicossomatização de algo, de uma vida errônea aqui, que você não se olhou, não olhou para dentro, não olhou o interno, foi, como diz, sobrevivendo uma vida e não vivendo com seu verdadeiro propósito. E chega uma hora que o corpo diz, deu, basta, chega. E aí vem a doença para você fazer essa análise e começar a voltar para você, voltar para dentro. Então a pessoa, ela tem que pensar,
Não adianta eu tratar o físico, ir lá no médico tratar o físico, se eu não tratar o todo do meu corpo. Eu preciso tratar todos os pilares. Nós, seres humanos, somos holísticos. Holística quer dizer que é um olhar para o todo, né? Então eu preciso voltar a olhar o meu todo. Então quando eu olho para o meu todo, eu começo a olhar e eu começo a curar aquilo que hoje me causa dor e sofrimento. Então o Freud, o pai da psicanálise, ele sempre dizia, né? Por um lado temos desejos, né? E às vezes eles são incontroláveis, às vezes irracionais, incompatíveis, né? Com a sociedade. E também por isso foi criada uma sociedade, né? Foi criado leis, foi criada ordem para que a gente vivesse mais ou menos todos, né? Num padrão, né? Imagina se não existisse, que desordem, que bagunça seria, não é mesmo? Então, a energia sexual, que é a energia Kundalina, eu quero fazer até uma live só falando sobre essa energia, porque ela é tão poderosa na nossa vida, tá? Então, a energia sexual é uma das energias mais potentes na nossa vida, é a mais poderosa. E como nós hoje usamos ela de forma errônea, como hoje nós descuidamos dessa energia do nosso corpo que é tão importante. Mas vamos, porque essa é uma conversa, como diz, muito longa, vamos fazer uma live para falar sobre essa energia. O que vocês acham? Comentem aqui embaixo se vocês querem. Então, por outro lado, temos um ser que quer se adequar a essa sociedade, que quer ser aceito, quer ser amado pelas pessoas, né, que querem viver em comunhão com os demais. Imagina o seu cérebro, você tem o lado direito e o lado esquerdo, né? Então, um deles é racional, tudo é lógico, tudo é matemático e temos que viver intensamente sem quebrar regras, né? E o outro lado, ele é criativo, ele gosta de quebrar regra, ele gosta de viver na desordem, vamos dizer assim. E estamos sempre brigando pelo equilíbrio, né? Entre o racional e o racional, né? Entre o nosso lado, a nossa polaridade negativa, a nossa polaridade positiva, o nosso lado sombra, o nosso lado luz, né? Então é impossível alguém ser saudável quando não existe esse equilíbrio. Então quando você não tem o domínio, o equilíbrio entre ambos os dois lados sobre a sua vida, você começa a criar desordem na sua vida. E aí vem, como um ser em todo, ele começa a criar desordem no espiritual, desordem no emocional, no mental, e até que ele atinge o físico. O último a ser atingido é o físico. Ele é um grito de socorro, vamos dizer, porque você, quando começou lá a atingir os primeiros corpos, você não deu bolas. Por isso não adianta curar o físico sem curar os outros pilares junto também. Então por isso precisa, porque toda doença ela vem de uma psicossomatização do que causou. O exemplo, o vírus agora. O vírus tem uma frequência. Qual é a frequência do vírus? 25 Hz, se eu não me engano, do Covid. Então ele tem uma frequência baixa. Se eu estou bem, estou feliz, estou na minha frequência elevada, o vírus está aqui, a doença está aqui. Ela não vai me enxergar, como você diz. Então eu preciso me conectar com o vírus para que ele venha. Mesmo sendo um vírus, eu preciso de uma conexão. Quando eu estou triste, estou com medo, estou preocupado, lá eu baixo a minha frequência e acabo conectando com a doença. Então eu preciso estar sempre, como diz na Bíblia, orai e vigiai. Orai meus pensamentos, meus sentimentos, as minhas emoções. E como isso é tão difícil hoje para nós seres humanos, com tanta notícia desagradável, com tanta... Quando você liga o jornal, você só vê tragédia, coisas ruins. Então, com tanta coisa ruim, como é difícil essa conexão. Como nós temos que fazer bastante esforço para ter essa conexão. E como é importante a grande massa da maioria se conectar, ter essa essência, porque quanto mais as pessoas evoluem, mais fácil fica a vida para todos nós. Nós não somos individuais, nós vivemos numa sociedade e quanto mais o outro melhora, quanto mais o outro evolui, quanto mais o outro tem elevação de consciência, mais isso vai nos beneficiar entrar no fluxo da vida, no fluxo do universo e ter a cura. Por quê? Porque ele só se instala porque uma grande massa está vibrando no medo, no caos, na desordem. Então, por isso, manter a ordem é tão importante aqui dentro, o equilíbrio. E hoje a gente precisa fazer muito esforço para manter esse bem-estar, esse equilíbrio, porque a grande massa está vibrando na desordem, no medo, na raiva, na preocupação, né? Então, vamos lá. Vamos falar sobre um passo a passo. O primeiro processo de cura seria quebrar as idolatrias.
Isso mesmo. O que seria, Suzy, quebrar a idolatria? É se livrar dos vícios, daquilo que você tem. O vício, ele pode te dar um prazer momentâneo, mas ele se transforma numa necessidade. E tudo que é uma necessidade causa ansiedade, causa desordem, causa desequilíbrio, causa doença em sua vida. Então por isso, a quebra das idolatrias, dos vícios, precisa ser realizada. Porque você precisa ter o controle e não algo controlar você. Você precisa estar no controle da sua vida e não deixar que algo controle a sua vida. E isso pode ser vícios químicos, intelectuais, comportamentais. O segundo processo é não ser indiferente à vida. Viva agora, você precisa assumir responsabilidade por tudo na sua vida. Você precisa entrar no controle da sua vida. Você precisa ter responsabilidade pelos teus atos, pelo que você pensa, pelas tuas ações, pelos teus sentimentos. Terceiro processo, sair da zona de conforto. Você precisa buscar sempre algo novo. Você precisa ter metas, sonhos, objetivos de vida. Você precisa estar na busca, porque o universo está em constante movimento e você não pode ficar estagnado, parado. Você também precisa se movimentar e entrar no fluxo do universo. Quarto processo, precisa aprender a se reconhecer, a voltar, a olhar o seu interior e aprender o que o seu corpo está informando, o que as coisas que estão acontecendo ao seu redor está informando. Tudo que acontece na sua vida, existe uma frequência, uma vibração que magnetizou aquilo ali. Então olhe para você, olhe por que isso está acontecendo na minha vida. Resignifica, limpa aquilo ali, aprenda com aquilo ali e tudo começa a equilibrar novamente. Quinto processo, aprenda a dar limite, aprenda a dizer não. Você tem que ser autêntica com o teu sentimento, com aquilo que você vibra, com aquilo que você quer. Você precisa ter autenticidade. Isso não é ser cheio, isso não é ser ruim, isso é ser bom para você. O sexto processo é sentir a vida, começar a viver, sentir o aqui, o agora. O amanhã é incerto para todos nós, então viva, sinta alegria, sinta amor, tenha congruência com o teu pensamento, seus sentimentos, suas emoções, as suas ações. Tudo tem que estar em ressonância harmônica, tudo tem que estar em equilíbrio. Então viva fazendo o seu melhor, dando o seu melhor, feliz a cada dia com aquilo que você está desempenhando da melhor maneira possível, parando de reclamar, de se vitimizar. Aceite quem você é, perdoe você pelos seus erros e perdoe as pessoas que cometeram erro com você. Só assim você vai se harmonizar com tudo. Sétimo processo, nunca pare de crescer. O aprendizado é constante, a busca tem que ser constante por aprender a melhorar cada vez mais, a se auto-reconhecer cada vez mais. Então, tem pessoas que chegam aqui e me dizem assim, eu sou espiritualizada porque eu participo disso, eu aprendo isso. Gente, isso não existe. A pessoa tem que estar sempre em conexão, em busca, procurando parcerias, pessoas que falem daquilo que você gosta, pessoas congruentes com aquilo que você é. A busca tem que ser sempre constante na sua vida. O oitavo processo, aprenda a olhar seu interior, se aceite, pare de culpar os outros, pare de se vitimizar, né? Você não é o dono da verdade. Olhe para os seus dons, olhe para aquilo, para suas qualidades, dê ênfase para os seus dons, dê ênfase para as suas qualidades, mas sem deixar que o ego tome conta, porque esse vai destruir você. Você não é melhor do que ninguém. Você pode fazer algo muito bonito, muito lindo, mas você não é melhor que ninguém por fazer isso, esse trabalho lindo. Você é igual a todos nós. Todos nós somos irmãos de caminhada, todos nós somos iguais perante o Pai, o Criador de tudo que é. Nós não somos melhores do que ninguém. Podemos desenvolver uma habilidade melhor que o outro, mas o outro tem uma habilidade melhor do que nós. E precisamos dizer que todos nós somos necessários para manter a ordem e o equilíbrio do planeta. Então, todos nós. Então, baixe a bolinha, baixe a sua crista, porque você não é melhor do que ninguém. Então, para você ter saúde e disposição, pegue todos esses 8 processos e comece a colocar em prática agora na sua vida. Comece a torcer pelos seus concorrentes, torcer pelos seus amigos, pelos seus familiares e pare de ter inveja, que isso é mesquinho, isso é contra, isso traz
indisposição, isso traz doença para sua vida. Então comece a ser a sua melhor versão e olhar para você, e pare de olhar, invejar o outro, ter ciúme do outro, querer copiar o outro, e isso vai trazer equilíbrio para você. Me chamo Suzy Pacheco, sou terapeuta holística, estou aqui para ajudar você nesse conhecimento que a Cabala nos traz. Lindo, não é mesmo? Cure a sua saúde através dessa grande filosofia de vida. Um grande beijo, amo vocês.